A pobre garota implorou ao CEO milionário bem na frente do ex, mas ele adicionou uma cláusula secreta que a deixou aterrorizada. Antes que a história comece, deixe um comentário e nos diga de onde você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. Hannah Price estava a exatos 12 segundos de fazer a coisa mais ridiculamente corajosa que já havia feito em toda a sua vida. O grande salão de festas do Hotel Lux cintilava como se alguém tivesse explodido uma joalheria dentro de um showroom da Tesla. Lustres de cristal do tamanho de carros pequenos pendiam do teto. O mármore italiano sob seus pés provavelmente custava mais do que toda a sua educação universitária, que, aliás, ela ainda estava pagando e continuaria pagando até os 70 anos se a taxa de juros permanecesse naquele nível apocalíptico. Ela não deveria estar ali. O vestido azul marinho que ela usava foi emprestado de Maya, a recepcionista que sentiu pena dela. A etiqueta da Macy's ainda estava meio solta na costura interna, cutucando sua costela esquerda como um lembrete constante. Você é uma farsa. Você é uma impostora. Você vai ser pega. O crachá pendurado em seu pescoço? Falso. Bem, tecnicamente emprestado sem permissão, expressa por escrito, mas qualquer advogado ainda o chamaria de falsificação. E para completar o desastre, o vestido tinha um sério problema estrutural. A costura lateral estava cedendo. Hannah podia sentir o tecido se partindo lentamente a cada respiração. Em cerca de 15 minutos, ela não seria apenas expulsa do evento. Ela seria ridicularizada. Mas nada disso importava agora. Porque Tyler Morgan, seu ex-namorado, ex-amor de sua vida, ex-pessoa que prometeu amá-la para sempre, mas durou 8 meses, estava caminhando direto para ela através do salão de festas. E ele não estava sozinho. Savannah Stone estava pendurada em seu braço como uma bolsa. Hermes viva, cabelos loiros perfeitos, vestido Versace, um verdadeiro, não as imitações brilhantes que Hannah costumava comprar, e joias que provavelmente tinham sua própria apólice de seguro. Ela era tudo o que Hannah não era. Rica, confiante e com uma conta bancária que não chorava toda vez que o aluguel vencia. Tyler sorriu. Aquele sorriso. O mesmo sorriso que ele usou quando terminou com ela por mensagem de texto. Sim, mensagem de texto. 3 semanas antes de ficar noivo de Savannah. Hannah, você é incrível, mas não tem ambição. Eu preciso de alguém que esteja no meu nível. Sabe? Nível. Como se relacionamentos fossem um videogame e ela estivesse presa no tutorial. Agora, ele estava a 30 pés de distância. 26, 20. Savannah já estava sorrindo. Aquele sorriso que as pessoas dão quando estão prestes a ser gentis com alguém menos afortunado. Hannah sentiu o pânico subir em sua garganta como refluxo ácido depois de uma pizza barata às 3 da manhã. Opção A. Fingir um desmaio. Não. Muito dramático. E ela provavelmente bateria a cabeça no mármore italiano e acordaria com uma conta de hospital de $50.000. Opção B. Correr para o banheiro. Muito covarde. E Savannah definitivamente contaria a todos. Pobre Hannah teve que fugir porque não suporta me ver feliz. Opção C. Invocar um terremoto. Infelizmente, não era um poder que ela tinha, ainda. Opção D. Foi quando ela o viu. No canto mais isolado do salão de festas, encostado na parede como uma escultura grega que alguém esqueceu de catalogar, estava um homem. Alto. Muito alto. O tipo de altura que fazia você se perguntar se ele jogava basquete ou desfilava em passarelas. Um terno cinza escuro, feito sob medida que provavelmente custava mais do que seu carro, que ela havia vendido 3 meses antes
para pagar as contas médicas de sua mãe. Mas essa é outra história deprimente. Cabelo escuro perfeitamente penteado para trás. Uma maxilar que parecia ter sido esculpido por Michelangelo em um dia inspirado. E aquela postura, reta, confiante, intocável. Como o CEO de alguma empresa que ninguém nunca ouve falar porque apenas bilionários têm acesso a ela. Mas a melhor parte, ele estava sozinho. 2 homens de terno preto estavam perto dele a uma distância respeitosa, como guardas do Palácio de Buckingham, mas americanos e provavelmente treinados em alguma arte marcial ultra secreta. Ele segurava uma taça de vinho tinto, observando a sala com uma expressão tão profundamente entediada que Hannah quase sentiu pena dele. Perfeito. Tyler estava a 12 pés de distância. 9. Savannah abriu a boca, prestes a dizer algo que definitivamente começaria com Hannah, querida, naquele tom condescendente que fazia Hannah querer bater em algo. Hannah não pensou. Ela não calculou. Ela não fez uma lista de prós e contras. Ela apenas agiu. Ela atravessou o salão de festas como se estivesse em uma missão divina, que tecnicamente ela estava. A missão de não morrer de vergonha ali mesmo. Os saltos, também emprestados, 2 tamanhos grandes demais, com band-aids nas costas para evitar bolhas, clicavam no mármore italiano. Clique, 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 clique. O som ecoou. Algumas cabeças se viraram. Os guarda-costas do homem misterioso notaram primeiro. Ambos avançaram ao mesmo tempo, as mãos indo para seus fones de ouvido, suas posturas mudando de estátua decorativa para ameaça imediata neutralizada. Hannah os ignorou completamente. Ela caminhou direto entre eles, o que, em retrospectiva, foi incrivelmente estúpido e poderia ter terminado com ela jogada no chão, estendeu a mão e agarrou o braço do estranho. Amor, você conseguiu. Achei que tinha perdido a entrada. Todo o salão de festas congelou. Aquele tipo de congelamento cinematográfico onde até as partículas de poeira pararam de flutuar no ar. 300 pares de olhos, investidores, CEOs, socialites, garçons segurando bandejas de canapés de salmão que valiam mais do que o salário mínimo, se viraram para ela. O homem, o estranho que ela acabara de transformar em seu namorado falso sem pedir permissão, consentimento ou mesmo saber o nome dele, parou de respirar por um segundo. Ele a encarou. Olhos cinza-aço, frios, analíticos, desmembrando cada detalhe. O vestido emprestado, o crachá questionável, o desespero mal escondido em seu rosto. 3 segundos. Hannah sentiu uma gota fria de suor escorregar pela nuca. 4 segundos. Os guardas avançaram, prontos para arrastá-la. 5 segundos. Hannah pensou. É isso. Acabou. Vou ser presa. Vou virar meme. Serei expulsa do evento, da empresa, talvez até do país. Então ele fez algo completamente inesperado. Ele levantou a mão, um gesto pequeno, quase invisível, o tipo de coisa que os reis fazem em filmes de época. Os guardas recuaram imediatamente, como se puxados por cordas invisíveis. O homem inclinou ligeiramente a cabeça, um leve sorriso tocando o canto da boca. E então, com uma voz profunda e controlada que ecoou pelo salão silencioso como um trovão distante, ele disse: Sim, querida, desculpe o atraso. E então, por todos os santos padroeiros dos desesperados e mentirosos compulsivos, ele deslizou o braço em torno da cintura dela. Firme, quente, possessivo, como se fizessem isso todos os dias, como se fosse a coisa mais natural do mundo.
O cérebro de Hannah entrou em curto-circuito. O quê? O quê? O quê está acontecendo? O salão de festas explodiu em sussurros. Quem é ela? Como ela conseguiu isso? Aquele é Gabrielle Lawson. Gabrielle Lawson? Tem namorada? Tyler Morgan, a 3 pés de distância, empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Savannah Stone tentou sorrir, mas parecia mais que ela havia engolido um limão inteiro. E Hannah? Hannah Price, engenheira de software, rebaixada para o porão, criadora de algoritmo roubado, ex-namorada humilhada, estava sendo abraçada pelo homem mais poderoso da sala. E ela nem sabia o nome dele. Tecnicamente, agora ela sabia. Gabrielle Lawson. Mas isso não ajudava, porque ela não tinha absolutamente nenhuma ideia de quem era Gabrielle Lawson. Empresário? Investidor? Chefe da máfia bem vestido? Gabrielle se inclinou, os lábios perto do ouvido dela, a voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse. Você tem 30 segundos para me dizer por que eu não deveria mandar minha segurança te remover daqui. Hannah congelou, então sussurrou de volta, desesperada. Meu ex está ali, com a noiva rica. Eles estavam vindo para me humilhar. Eu só precisava de uma saída. Por favor, só até eles irem embora. Eu estou te implorando. Gabrielle a estudou por mais um segundo. Então, surpreendentemente, o leve sorriso aumentou. Só um pouco. Interessante. E o que eu ganho com isso? Hannah improvisou, em pânico. A satisfação de arruinar a noite de pessoas horríveis. Ele riu. Não alto, apenas uma respiração silenciosa e divertida, mal audível. Justo. E ele continuou a segurá-la, como se ela realmente fosse sua namorada. 3 dias antes, o porão da Tech Vibe Solutions cheirava a mofo, papel velho e sonhos abandonados. Hannah Price sentou em uma cadeira de escritório que rangia a cada movimento, provavelmente da era Clinton, talvez até Bush Sr., rodeada por caixas de arquivos mortos e cabos Ethernet, enrolados como cobras preguiçosas. A única luz vinha de uma lâmpada fluorescente tremeluzente, como se ela também estivesse deprimida por estar presa lá embaixo. Então, professor, Hannah disse ao rato cinza sentado em uma caixa rotulada. Impostos 2019. Não abrir. O que você acha da minha apresentação sobre otimização de tabela hash? O rato, que ela havia nomeado professor 3 semanas antes, depois de perceber que ele aparecia religiosamente todas as tardes às 15 horas, mastigou um pedaço de barra de granola que ela havia deixado como suborno. Silêncio eloquente. Eu aprecio isso em um colega. Ela girou a cadeira em direção ao laptop Dell pré-histórico que a empresa tão generosamente havia fornecido. A tela exibia linha após linha de código. O código dela, o algoritmo dela, o trabalho dela nos últimos 8 meses, o algoritmo de aprendizado de máquina que poderia revolucionar a análise de dados comportamentais, que reduzia o tempo de processamento em 67%, que tinha o potencial de valer milhões, e que Andrew Carter, seu chefe direto e diretor de tecnologia, estava prestes a apresentar como se fosse dele. Novamente, o relógio marcava 14h47. A reunião geral começaria em 13 minutos. Hannah suspirou, salvou o arquivo pela 10ª vez, paranoia justificada, e olhou para o professor. Sabe o que é engraçado? Bem, não engraçado, mas como engraçado trágico. Andrew nem sabe codificar. Ele copia e cola do Stack Overflow e ainda erra a indentação. O professor pareceu achar isso apropriadamente ultrajante e deixou cair um pedaço de granola no chão. Exato. Obrigado pelo apoio emocional. Você é literalmente o único nesta empresa que me trata como um ser humano. Hannah pegou sua caneca, engenheira mais ou menos do mundo,
um presente de Natal de Maya, e tomou o último gole de café frio. Amargo, como sua vida profissional. Ela poderia ter denunciado Andrew novamente. Ela havia tentado 6 meses antes, quando ele apresentou a primeira versão do algoritmo, também dela, a investidores, marcou uma reunião com o RH, trouxe provas, e-mails, rascunhos com data e hora. Andrew contra-atacou, dizendo que Hannah era emocionalmente instável, confusa sobre hierarquia e possivelmente experimentando delírios de autoria. O RH acreditou nele. Claro, ele usava um terno Hugo Boss e falava com confiança sobre sinergia disruptiva. Hannah usava um moletom universitário e evitava contato visual. O resultado? Rebaixamento. Do 3º andar para o porão. De engenheira de software sênior para especialista em suporte técnico. Tradução: faça o que lhe é dito e nada mais. Redução salarial de 30. Ainda assim, ela ficou, porque ela precisava do dinheiro. Porque sua mãe, doente nos últimos 9 meses, precisava de tratamento que o seguro genérico se recusava a cobrir totalmente. Quimioterapia, radiação, medicamentos experimentais que custavam mais do que um carro novo. Hannah estava pagando cada centavo. Cada conta com juros apocalípticos de cartão de crédito. Ela não podia se dar ao luxo de ficar desempregada. Então ela engoliu seu orgulho, desceu para o porão e continuou trabalhando. Quietamente, invisivelmente. Seu telefone vibrou. Mensagem de Maya. Reunião começando. Andrew está com aquele sorriso de novo, como se estivesse prestes a roubar o crédito. Você vem assistir ou fica aí embaixo conversando com roedores? Hannah digitou de volta. Professor é uma ótima companhia. Não me interrompe nem rouba meu trabalho. Justo. Mas sério, venha assistir. Pelo menos para rir da cara dele quando ele mentir. Hannah suspirou. Tecnicamente, ela não era obrigada a ir. Ninguém do porão nunca ia. Mas algo dentro dela, algo que não queria ceder, queria ver. Queria ver Andrew roubar seu trabalho ao vivo, em alta definição, na frente de toda a empresa. Talvez porque ela precisasse se lembrar, porque se sentia tão derrotada. Ou talvez porque, no fundo, ela ainda tinha um pequeno fio de esperança de que alguém notaria a fraude. Spoiler, ninguém vai. Sua mente racional sussurrou. Mas ela foi de qualquer maneira. O auditório do 3º andar estava lotado. Pelo menos 80 funcionários espremidos em cadeiras desconfortáveis, fingindo prestar atenção enquanto secretamente checavam seus telefones. Hannah deslizou para os fundos, atrás de um colega alto que bloqueava sua visão. Perfeito. Modo invisível ativado. No pequeno palco, Andrew Carter ajustou o microfone. Terno azul marinho, gravata vermelha, muito gel no cabelo. Sorriso como um apresentador de comercial noturno. Boa tarde, equipe. Ele abriu os braços como se estivesse dando as boas-vindas a todos em sua casa. Hoje é um dia histórico para a Tech Vibe Solutions. Hannah revirou os olhos com tanta força que quase viu seu próprio cérebro. Após meses de trabalho duro, noites sem dormir, fins de semana sacrificados, muito café. Ele riu de seu próprio comentário hilário. Finalmente completamos o algoritmo de análise preditiva comportamental. Completamos. Singular. Primeira pessoa. Sim. Hannah sentiu seu sangue ferver. Andrew clicou no controle remoto. A apresentação em PowerPoint apareceu na tela, aquela que ela havia criado 3 semanas antes e enviado a ele para revisão. Este algoritmo, Andrew continuou, apontando para os gráficos coloridos, usa redes neurais profundas para identificar padrões de comportamento do usuário, reduzindo o tempo de processamento em incríveis
77%. Aplausos educados. Hannah reconheceu cada slide, cada palavra, cada vírgula. Ele até usou a mesma piada que ela havia escrito no slide 7. Big Data não precisa ser uma grande dor de cabeça. A plateia riu. Andrew absorveu o riso como um comediante experiente. E o melhor de tudo, ele disse, seu sorriso aumentando. Já temos investidores interessados. Estamos falando de milhões em financiamento, talvez até uma futura aquisição. Mais aplausos. Desta vez, genuínos. Hannah sentiu algo estranho em seu peito. Uma mistura de raiva, desespero e risada histérica. Ela riu baixinho. Uma risada de descrença. Irreal. O colega à sua frente se virou, confuso. Hannah engoliu o riso e fingiu tossir. Andrew encerrou. Obrigado à equipe que me apoiou nesta jornada. Juntos, somos imparáveis. Equipe. Hannah nem foi mencionada. Claro que não. Ela estava no porão. Assistente técnica. Ninguém. Invisível. A reunião terminou. Os funcionários parabenizaram Andrew. Apertos de mão. Tapinhas nas costas. Hannah saiu pela porta lateral, desceu as escadas e voltou para o porão. O professor ainda estava lá, agora dormindo em cima da caixa. Ela sentou, abriu o laptop e olhou para o código na tela. O código dela. A criação dela. Roubado. Novamente. E ela não podia fazer nada. Porque ela precisava do salário. Porque ela precisava que sua mãe permanecesse viva. Então Hannah fez o que sempre fazia. Engoliu a injustiça e continuou trabalhando. Mas desta vez, algo parecia diferente. Ela viu o convite digital em sua caixa de entrada. A festa de lançamento do aplicativo. Hotel Lux. Black Tie. Apenas executivos e investidores. Ela não foi convidada, é claro, mas ela olhou para a tela, para o algoritmo, para o trabalho que Andrew estava prestes a transformar em milhões. E ela pensou, eu construí isso, eu mereço estar lá, mesmo que ninguém saiba. Então ela abriu seu calendário e fez uma anotação mental. Sexta-feira, 19 horas. Talvez fosse hora de parar de ser invisível, mesmo que fosse apenas por uma noite. Maya Sanos tinha 2 talentos notáveis: conseguir café de graça em qualquer Starbucks da cidade e falsificar crachás corporativos sem deixar rastros. Feito, disse Maya, entregando-lhe um crachá laminado com a foto de alguém chamado Jennifer Morrison, consultora externa. Você é a Jennifer agora. Parabéns pela promoção. Hannah segurou o crachá como se pudesse explodir. Isso é um crime, certo? Tipo, um crime de verdade? Tipo, crime de prisão federal? Tecnicamente, sim. Realisticamente, só se você for pega. Maya encolheu os ombros. E você não vai. Há 300 pessoas neste evento. Você será apenas mais uma penetra bem vestida. Eu não estou bem vestida. Estou usando seu vestido que é 2 tamanhos pequeno demais e já está se desfazendo. Maya olhou para o vestido azul marinho que Hannah havia emprestado de última hora de seu armário, a costura lateral claramente se segurando para salvar a vida. Ok, verdade. Mas, sob pouca iluminação, ninguém vai notar. Apenas, não respire muito fundo. Ótima dica. Vou prender a respiração a noite toda. Exato. Viu? Você já está pensando como uma infiltrada profissional. Hannah pendurou o crachá em seu pescoço e olhou para o espelho do banheiro da recepção. Cabelo preso em um coque que quase parecia intencional. Maquiagem mínima, porque era só o que ela sabia fazer. Saltos emprestados, 2 tamanhos grandes demais, com band-aids cuidadosamente colocados em seus calcanhares para evitar bolhas. Eu pareço uma estagiária fingindo ser adulta. Perfeito. Metade dos consultores externos tem exatamente essa vibe. Maya ajustou o crachá.
Agora vá. Veja Andrew absorver todos os elogios que ele não merece. Volte e pediremos pizza enquanto você me conta cada detalhe dramático. Hannah respirou fundo. Erro. A costura gemeu. Se eu for presa, você vai me visitar? Toda semana eu levarei biscoitos. Obrigado. Você é uma amiga terrível, mas leal. Está no meu currículo. O grande salão de festas do Lux Hotel parecia exatamente o tipo de lugar que Hannah só tinha visto em filmes. Enormes lustres, mármore italiano, garçons andando com bandejas de aperitivos que provavelmente custavam mais do que sua conta de luz. Hannah entrou pela porta lateral. A dica tática de Maya: nunca entre pela frente. A segurança presta atenção lá. As portas laterais são sempre melhores. Ela mostrou o crachá falso ao guarda de segurança na porta lateral. Ele mal olhou antes de deixá-la entrar. Funcionou. Eu sou oficialmente uma criminosa agora. O salão estava lotado. Executivos de terno, mulheres em vestidos de noite, conversas sobre disrupção de mercado e ROI exponencial. Hannah imediatamente se sentiu um peixe fora d'água. Um peixe em um vestido apertado com um crachá falso. Ela caminhou em direção ao fundo do salão, tentando parecer confiante, até que o salto grande torceu no tapete vermelho. Hannah tropeçou, os braços batendo como um pássaro tentando voar, e quase caiu de cara. 3 pessoas olharam para ela. Ela se recuperou, milagrosamente, curvou-se e tocou o tapete vermelho como se estivesse avaliando-o. Material interessante, ela murmurou para ninguém em particular. Definitivamente fibra sintética. Vou adicionar isso ao relatório técnico. As pessoas desviaram o olhar, desinteressadas. Hannah se levantou e praticamente correu para trás de uma coluna de mármore, seu coração batendo como um solo de bateria de heavy metal. Ótimo, Hannah. Primeiro minuto e você quase se expôs como uma penetra desajeitada. Ela respirou fundo. A costura gemeu novamente, uma ameaça constante. De seu esconderijo atrás da coluna, ela observou o salão de festas. Mais à frente, em um pequeno palco improvisado com um microfone. Lá estava ele, Andrew Carter, terno cinza impecável, sorrindo e gesticulando energicamente enquanto conversava com um grupo de investidores, homens de cabelos grisalhos e relógios Rolex. Hannah não conseguia ouvir bem o que ele estava dizendo, mas podia ver os investidores assentindo, claramente impressionados. Um deles deu um tapinha no ombro de Andrew, rindo de algo que ele disse. Hannah sentiu seu estômago embrulhar. Então, o microfone ligou. Boa noite, senhoras e senhores. Andrew começou, sua voz ecoando por todo o salão. Obrigado por estarem aqui esta noite para celebrar o lançamento oficial do Sync Pulse Analytics. Aplausos educados. Hannah reconheceu o nome. O nome original dela para o projeto era Pulse Sync. Andrew tinha apenas invertido porque soava mais profissional. Este algoritmo, Andrew continuou, apontando para os slides atrás dele, representa meses de trabalho dedicado, noites sem dormir e a paixão de uma equipe unida e comprometida. Equipe. Hannah olhou em volta. Ela viu alguns colegas do terceiro andar, analistas, gerentes de produto, bebendo champanhe e acenando. Ninguém do porão. Ninguém era ela. Sync Pulse usa redes neurais profundas e processamento distribuído para identificar padrões de comportamento complexos. Hannah reconheceu cada palavra, cada linha. Era como ouvir alguém contar a história de sua vida, apenas com os nomes trocados. Eu criei isso, ela pensou, suas mãos cerradas em punhos. Eu, sozinha, no porão, com um rato como minha única plateia. Por um segundo agudo e intenso, ela pensou em ir até lá, pegar o microfone, gritar. Eu fiz isso, não ele. Eu, expondo tudo.
Mas então ela olhou em volta, para os investidores, para os executivos, para Andrew, confiante, suave, respeitado, e para si mesma, uma estranha em um vestido emprestado que estava prestes a rasgar usando um crachá falso. Em quem eles acreditariam? No respeitado CTO, na engenheira de porão rebaixada que havia se esgueirado para o evento? Covarde, ela sussurrou para si mesma. A palavra doeu mais do que deveria. Andrew encerrou seu discurso com mais aplausos. Investidores o cercaram. Apertos de mão, sorrisos largos. Hannah se virou para sair. Talvez isso tivesse sido um erro. Talvez ela devesse ir para casa, de volta ao porão, de volta à invisibilidade segura. Foi então que ela o viu. Cabelo loiro perfeitamente penteado, um terno azul que gritava: "Eu ganho 6 dígitos por ano." Um sorriso excessivamente confiante. Tyler Morgan, seu ex-namorado, atravessando o salão da festa e pendurada em seu braço, em um vestido Versace vermelho e joias que brilhavam como sinais de alerta. Savannah Stone, indo direto para ela. Tyler Morgan se moveu pelo salão como se fosse o dono do lugar. Ombros largos, sorriso confiante, terno azul marinho provavelmente valendo mais do que 3 meses de aluguel de Hannah. E pendurada em seu braço como um acessório, Prada vivo. Savannah Stone, cabelos loiros e ondas perfeitas que desafiavam a gravidade e a umidade. Um vestido Versace vermelho que gritava: "Meu fundo fiduciário tem um fundo fiduciário." Um colar de diamantes brilhando como um farol na neblina. Hannah considerou suas opções de fuga. Opção A: mergulhar sob a mesa de canapés. Não. Muito desesperador e provavelmente garçons lá embaixo. Opção B: fingir um ataque cardíaco, muito dramático, e ela não conseguia atuar. Opção C: literalmente cavar um buraco no chão de mármore italiano com as unhas. Tentador, mas fisicamente impossível. Opção D: Hannah. Tarde demais. Tyler parou a exatos 2 metros dela, uma sobrancelha erguida em falsa surpresa, como se não a tivesse visto antes. Como se fosse uma coincidência que ele estivesse parado bem na frente da coluna, atrás da qual ela estava se escondendo. Tyler. Hannah forçou um sorriso que provavelmente parecia mais dor de estômago. O quê? Uma surpresa? Realmente surpreendente. Savannah avançou, sua voz alta e aguda, como um sino de vento irritante. Ela examinou Hannah de cima a baixo, com a sutileza de um scanner de aeroporto. "Hannah, meu Deus, você está aqui. Você está trabalhando no catering? Ou faz parte da equipe de limpeza?" 2 pessoas próximas riram baixinho, o tipo educado de risada que pessoas ricas dão quando alguém faz uma piada rude em público. Hannah sentiu seu rosto queimar. "Na verdade, eu trabalho na empresa que está lançando o aplicativo." "Ah, certo." Tyler inclinou a cabeça, seu sorriso aumentando. Ele usou aquele tom exato, o mesmo condescendente que ele costumava usar ao explicar coisas óbvias para ela durante o relacionamento. "Hannah trabalha na empresa, lá no porão, certo, Han?" Han, o apelido, o mesmo que ele costumava sussurrar durante momentos doces e privados, agora transformado em uma lâmina contra seu peito. Porão. Savannah riu muito alto, segurando o braço de Tyler como se ele fosse seu troféu do Super Bowl. Isso é tão específico. Hannah apertou a taça de champanhe, aquela que ela havia pegado de uma bandeja 5 minutos antes e ainda não havia tomado um gole, com tanta força que teve medo de quebrar o cristal. "Sim, específico, como meu trabalho, especialista em suporte técnico." "Que fofo." Savannah inclinou a cabeça, como um cachorro tentando entender um comando complicado. "Tipo, você conserta impressoras?" Tyler riu. "Algo assim." "Na verdade," Hannah disse,
sua voz mais aguda do que o pretendido. Eu desenvolvo algoritmos de aprendizado de máquina, mas sim, eu conserto impressoras também. Eu sou versátil. Savannah piscou, claramente não entendendo metade das palavras. Isso é tão alta tecnologia. Mais risadas silenciosas ao redor deles. Hannah percebeu que eles estavam atraindo uma pequena plateia agora. 3, 4 pessoas prestando atenção à conversa, esperando a próxima rodada de humilhação pública. Tyler se aproximou, perto demais, invadindo deliberadamente seu espaço pessoal. Então, Hannah, você veio sozinha? Ou trouxe alguém? A pergunta tinha camadas. Você ainda está sozinha? Você ainda é a mesma garota sem ambição que eu deixei? Você não seguiu em frente? Hannah engoliu. Vim para trabalhar, networking profissional. Claro, claro. Tyler assentiu como um professor, fingindo acreditar em uma desculpa esfarrapada. Faz sentido. Savannah se inclinou, sua voz baixa, mas alta o suficiente para a mini multidão ouvir. Tyler me disse que vocês namoraram. Que fofo. Uma coisa de faculdade, certo? Coisa de faculdade. Eles terminaram há 6 meses. Hannah tinha 27 anos. Não era uma coisa de faculdade. Eram 2 adultos construindo algo real, até que um deles decidiu trocá-la por uma herdeira de hotel. Mas Savannah disse isso como se Hannah fosse alguma paixão de ensino médio. Tyler superou assim que descobriu carros e cerveja. Sim, Tyler concordou, olhando para Hannah com algo entre pena e divertimento. Foi uma fase. Uma fase. 8 meses. Conhecer as famílias um do outro. Falar sobre o futuro. Planejar uma viagem a Seattle que nunca aconteceu. Tudo reduzido à fase. Hannah respirou fundo. O vestido parecia gemer, uma ameaça constante de desastre estrutural. Bem, ela disse tentando soar casual. Fases terminam, como datas de validade de iogurte. Tyler franziu a testa. Você acabou de comparar nosso relacionamento a iogurte? Sim. Ambos eram bons no início, mas azedaram e tiveram que ser jogados fora. Savannah soltou uma risada aguda. Ela é engraçada, Tyler. Você não me disse que ela era engraçada. Sim, hilário. Tyler não estava rindo. Hannah aproveitou a brecha. Mas parabéns pelo noivado. Ouvi dizer que aconteceu muito rápido, tipo velocidade da luz, 3 semanas depois que você terminou comigo. Savannah parou de rir. Tyler ajustou a gravata. Hannah, não foi tipo, não, sem ressentimentos. Hannah levantou a taça em um brinde falso. Honestamente, espero que vocês 2 sejam muito felizes. Você encontrou alguém no seu nível. Ela usou a palavra dele, a mesma palavra que ele havia jogado nela em uma mensagem de texto quando terminou. Eu preciso de alguém no meu nível. Tyler entendeu. Seu maxilar se apertou. Exatamente, Savannah disse, perdendo completamente a ironia. Tyler merece alguém que o entenda. Alguém com ambição. Ambição. A segunda palavra favorita de Tyler. Hannah sentiu algo queimar em seu peito. Não raiva. Pior. Era humilhação pública misturada com um desejo patético de provar que ela valia alguma coisa. Ambição, Hannah repetiu, sua voz firme. Claro, como trabalhar no subsolo, construindo tecnologia que vale milhões, enquanto outras pessoas levam o crédito, tão sem ambição. Tyler encolheu os ombros. Mas ninguém sabe que foi você, certo? Então, tecnicamente, não conta. As palavras atingiram como um soco no estômago. Ninguém sabe. Não conta. Savannah olhou para seu Apple Watch coberto de diamantes. Querido, vamos. Quero conhecer aquele investidor de Dubai que você mencionou. Claro, amor. Tyler beijou a testa dela, um gesto possessivo, performático. Então ele olhou para Hannah uma última vez. Foi bom te ver, Hannah. Se cuida, ok? O tom era quase gentil.
Quase. Mas por baixo havia aquela última camada de condescendência. Coitada, ainda lutando sozinha, enquanto eu subo mais alto. Eles foram embora, Savannah rindo de algo que Tyler sussurrou em seu ouvido. Hannah ficou onde estava, sozinha, atrás da coluna de mármore. A pequena plateia que havia assistido à cena se dispersou, voltando às suas conversas sobre Roy e disrupção. E Hannah? Hannah segurou a taça de champanhe, respirou fundo, a costura do vestido gemeu alto desta vez, e tentou não desmoronar em público. Ninguém sabe que foi você, então não conta. As palavras ecoaram. Talvez Tyler estivesse certo. Talvez ela fosse invisível. Talvez. Foi então que ela o viu, no canto mais distante do salão, encostado na parede como alguém cumprindo uma sentença social. Alto. Terno cinza escuro feito sob medida, postura impecável, uma expressão de tédio existencial silencioso. 2 homens de terno preto estavam perto dele, discretos, mas alertas. O homem segurava uma taça de vinho tinto, olhando para a distância como se estivesse calculando quanto tempo mais ele tinha que ficar. Hannah não sabia quem ele era, mas sabia uma coisa. Ele parecia importante, e ela teve a pior, ou melhor, ideia de sua vida. O homem no canto do salão parecia tão interessado no evento quanto Hannah em ouvir Tyler falar sobre sinergia de mercado por mais 5 minutos. Ele recusou champanhe pela 3ª vez. Uma mulher de vestido vermelho tentou iniciar uma conversa. Ele respondeu com palavras únicas até que ela desistiu. Derrotada. Perfeito, Hannah pensou. Alguém que odeia estar aqui tanto quanto eu. Então ela ouviu a voz de Savannah, alta o suficiente para ser intencional. Obviamente ela veio sozinha. Coitada. Tyler riu. Hannah sempre foi meio solitária. 3 pessoas olharam para Hannah com pena, e algo dentro dela simplesmente estalou. Não o tipo de desabar no chão. O tipo, já estou no fundo do poço, então tragam o trator. Hannah atravessou o salão, saltos clicando no mármore, as costuras do vestido protestando, passou direto pela segurança do homem e agarrou o braço dele. Amor, você conseguiu. Achei que tinha perdido a entrada. Nós já sabemos o que aconteceu. O salão congelou, a segurança avançou. Ele levantou a mão e eles recuaram. Ele deslizou o braço em torno da cintura dela e disse: Sim, querida. Desculpe o atraso. O salão explodiu em sussurros. Tyler empalideceu. Savannah ficou boquiaberta. E Hannah? Hannah estava sendo abraçada pela cintura por um completo estranho que acabara de salvar ou arruinar sua vida social. Ele se inclinou, sua voz baixa. 30 segundos, explique. Hannah sussurrou, desesperada. Meu ex, ali com a noiva rica. Eles estavam me humilhando. Eu só precisava de uma saída. Por favor. Silêncio. Ele a estudou. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Um micro-sorriso. Perigoso. Interessante. Ele pegou a mão dela oficialmente como um namorado faria e começou a andar pelo salão, guiando-a. Hannah tropeçou ligeiramente. Ele ajustou o passo, firmando-a. Ande como se pertencesse aqui, ele murmurou. A confiança é metade da performance. E a outra metade? Não cair de cara. Hannah quase riu. Quase. Eles passaram por Tyler e Savannah, ambos congelados, observando a cena como pessoas assistindo a uma estrela cadente em câmera lenta. O homem deu um pequeno aceno a Tyler. Polido, frio, dominante. Tyler tentou sorrir de volta, mas parecia mais um espasmo facial. Uma vez que estavam longe o suficiente, Hannah sussurrou. Obrigada, de verdade. Sei que foi insano, mas... Foi, ele interrompeu, ainda caminhando,
mas também foi corajoso. Ou estúpido. Às vezes é difícil dizer a diferença. Eu voto estúpido. Eu voto ambos. Eles pararam perto de uma enorme janela com vista para a cidade. Ele soltou a mão dela, mas não se afastou. Seu ex, ele disse, voz neutra. O que ele fez? Hannah não esperava a pergunta. Ele disse que eu não tinha ambição. Terminou por mensagem de texto. 3 semanas depois, ele estava noivo dela. O homem olhou pela janela, processando. Idiota. A palavra saiu tão natural, tão simples, que Hannah quase engasgou. Você nem me conhece. Não preciso. Ele olhou para ela. Qualquer homem que termina por mensagem de texto é um covarde. Qualquer homem que te humilha em público é um idiota. E qualquer homem que não consegue reconhecer a coragem quando ela atravessa um salão e agarra o braço de um estranho. Ele fez uma pausa. Bem, ele não te merecia. Hannah ficou sem palavras. Ele estendeu a mão, formal desta vez. Gabriel Lawson. Hannah apertou, ainda processando. Hannah Price. Hannah. Ele testou o nome. Bem, Hannah, você acabou de me transformar em seu namorado falso na frente de 300 pessoas. Espero que você tenha um plano para o resto da noite. Hannah olhou para ele, seu cérebro finalmente alcançando a gravidade da situação. Eu não tenho. Gabriel sorriu, desta vez genuinamente. Ótimo, adoro improvisação. Fingir ser a namorada de um bilionário que você conheceu literalmente há 90 segundos era, como Hannah descobriu, surpreendentemente difícil. Especialmente quando ele tinha a postura de alguém acostumado a comandar salas de reuniões em Wall Street, e ela tinha a postura de alguém acostumado a conversar com ratos no porão. Gabriel manteve o braço firmemente em volta da cintura dela, não desconfortável, mas definitivamente presente, como se estivesse reivindicando o território. Hannah tentou parecer natural. Falhou miseravelmente. Então, ela começou, sua voz saindo estranha e alta. Você está gostando do evento? Gabriel olhou para ela, uma sobrancelha ligeiramente erguida. Você realmente quer conversar agora? Eu não sei o que fazer. Nunca fingi ser namorada de ninguém antes. Primeira vez para tudo. Uma mulher de meia-idade com os cabelos presos em um coque apertado e um colar de pérolas do tamanho de ovos de codorna se aproximou. Ela olhou para Hannah com curiosidade mal disfarçada. Gabriel, querido! A mulher sorriu, seus dentes brancos demais para serem naturais. Há quanto tempo? E quem é essa encantadora companhia? Gabriel não hesitou. Margaret, esta é Hannah, minha namorada. A palavra atingiu como uma bomba nuclear em uma festa de aniversário infantil. Margaret piscou 3 vezes, processando. Namorada? Você? Mas você sempre disse que relacionamentos eram complicados. Sim, Gabriel interrompeu suavemente. Hannah mudou minha perspectiva. Ele olhou para Hannah com algo que quase se assemelhava a afeto genuíno. Quase. Hannah forçou um sorriso e acenou. Oi, sim, sou eu, a mudadora de perspectiva. Margaret riu, um som agudo como uma buzina de bicicleta. Que maravilhoso! Como vocês se conheceram? Silêncio. Hannah não havia preparado uma história de fundo, nem Gabriel. Eles se olharam, momento de pânico compartilhado. Então Gabriel disse em tom casual, no trabalho. Hannah acrescentou ao mesmo tempo, na academia. Pausa. Margaret franziu a testa. Ela trabalha na minha academia. Gabriel corrigiu sem perder o ritmo. Personal trainer. Hannah quase engasgou. Personal trainer? Ela mal conseguia fazer 3 flexões sem querer morrer. Mas ela assentiu. Sim, eu treino pessoas, fisicamente, com pesos e cardio. Que interessante. Margaret examinou Hannah de cima a baixo, claramente tentando imaginá-la, levantando algo mais pesado que um laptop.
Você deve ser muito dedicada. Ah, sim, super dedicada. Eu levanto coisas pesadas. Gabrielle apertou a cintura dela levemente, meio aviso, meio risada abafada. Margaret se despediu, ainda olhando curiosamente enquanto se afastava. Assim que ela estava fora do alcance da voz, Hannah sussurrou desesperada. Personal trainer? Sério? Você disse academia. Eu entrei em pânico. E você disse trabalho. Como isso se transforma em personal trainer? Melhore, Gabrielle disse, completamente calmo. Eu pensei que você apreciaria a criatividade. Eu apreciaria não ser exposta como uma mentirosa compulsiva. Ele quase sorriu. Tecnicamente, você começou a mentira. Eu estou apenas expandindo a narrativa. Outro casal se aproximou. Um homem de terno risca de giz. Uma mulher de vestido dourado que brilhava como uma bola de discoteca. Gabrielle Lawson, o homem disse, apertando a mão dele com entusiasmo. Ouvi dizer que você fechou o negócio com a Apex Industries. Parabéns. Gabrielle apertou a mão dele, profissional. Obrigado, Richard. Richard olhou para Hannah. E esta é Hannah, minha namorada. A mulher de vestido dourado praticamente cintilou de curiosidade. Namorada? Gabrielle Lawson tem namorada? Isso é notícia de primeira página. Hannah riu nervosamente. Sim, bem, manchetes acontecem. Silêncio constrangedor. Gabrielle interveio. Hannah é engenheira de software. Finalmente, algo verdadeiro. Richard parecia impressionado. Uma engenheira? Em que área? Hannah relaxou um pouco. Isso ela podia conversar. Aprendizado de máquina, algoritmos de análise preditiva comportamental. Fascinante. A mulher se inclinou. Você trabalha para alguma empresa conhecida? Hannah abriu a boca. Então lembrou-se da Tech Vibe Solutions. Andrew Carter. O algoritmo roubado. Dizer a verdade exporia tudo. Consultoria independente. Gabrielle mentiu suavemente, salvando-a novamente. Ela prefere não se vincular a apenas uma empresa. Claro, claro. Liberdade criativa. Richard assentiu, acreditando completamente. Eles se despediram. Hannah exalou, tremendo. Obrigada. Novamente. Você é péssima em mentir, Gabrielle observou, quase divertido. Eu sei. É por isso que eu nunca minto. Mas você me colocou nesta situação impossível e você poderia se colocar lá. Ele corrigiu. Eu apenas concordei em seguir o jogo. Por quê? Hannah se virou para ele, genuinamente confusa. Por que você concordou com isso? Você nem me conhece. Gabrielle a estudou por um longo momento. Então ele disse, sua voz mais baixa. Porque eu vi o jeito que seu ex olhava para você, como se você fosse descartável. Pausa. E eu vi o jeito que você olhava para ele, como se ainda doesse. Hannah perdeu o fôlego. Ninguém merece ser tratado como descartável, Gabrielle continuou. Especialmente alguém corajoso o suficiente para atravessar uma sala e agarrar o braço de um completo estranho. Hannah sentiu algo estranho em seu peito. Calor. Surpresa. Algo perigosamente próximo da esperança. Você é muito filosófico para um bilionário, ela murmurou. E você é muito sarcástica para uma personal trainer. Desta vez ela riu de verdade. Então a música mudou. Uma valsa clássica começou a tocar. Orquestra ao vivo no canto do salão. O mestre de cerimônias anunciou, voz amplificada. Senhoras e senhores, convidamos todos os casais para a pista de dança. Pista de dança. Hannah congelou. Gabrielle olhou para a pista de dança, depois para ela. Você sabe valsar? Tecnicamente não. Assisti Cinderela umas 15 vezes quando criança, mas isso não conta. Definitivamente não conta. Casais começaram a se mover para o centro da sala, incluindo Tyler e Savannah, deslizando graciosamente como se estivessem em uma competição de salão de baile.
Tyler olhou diretamente para Hannah, um sorriso provocador. Aposto que você não tem coragem de dançar. Hannah sentiu o calor subir em seu peito. Então Gabriel fez algo completamente inesperado. Ele estendeu a mão para ela. Formal. Elegante. Vamos mostrar a eles como se faz. Hannah olhou para a mão dele na pista de dança, para Tyler com aquele sorriso horrível. Eu vou pisar no seu pé provavelmente mais de uma vez. Já sobrevivi a coisas piores. Hannah respirou fundo. Ela pegou a mão dele e tudo piorou. Hannah não sabia valsar. Tecnicamente, ela conseguia andar em linha reta sem tropeçar na maioria das vezes. Então, em teoria, ela deveria ser capaz de mover os pés em um padrão repetido para a música clássica. A teoria estava prestes a colidir violentamente com a realidade. Gabriel a levou para a pista de dança, mão firme em suas costas, a outra segurando a dela com uma gentileza surpreendente para alguém que provavelmente assinava contratos de bilhões de dólares com a mesma mão. Não faço ideia do que estou fazendo, Hannah sussurrou, em pânico. Eu sei, apenas me siga. Fácil para você falar. Você provavelmente teve aulas de dança em algum castelo europeu. Suíça, perto o suficiente. Ele estava brincando. Hannah não conseguia dizer. A música começou, violinos suaves, um piano melancólico, algo de Strauss. Hannah reconheceu vagamente de um comercial de perfume. Gabriel a puxou para a posição clássica de valsa, sua mão direita firme em sua cintura, sua mão esquerda segurando a direita dela, ligeiramente levantada. Pé esquerdo para trás quando eu avançar. Ele instruiu em voz baixa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hannah tentou. Ela deu 3 passos, pisou no pé dele. Desculpe, ela sussurrou mortificada. Isso não fazia parte do plano de vingança. Gabriel não se encolheu. Já sobrevivi a coisas piores. Continue. Eles começaram novamente. Desta vez, Hannah conseguiu 5 passos antes de um pequeno tropeço. Gabriel ajustou, compensando seus erros tão suavemente que ninguém percebeu. Como você faz isso? Hannah perguntou, genuinamente confusa. Prática. E aceitar que você vai pisar no meu pé pelo menos mais 3 vezes. Otimista. Eu diria 5. Ele quase sorriu. Ao redor deles, outros casais dançavam. Tyler e Savannah no centro, é claro, girando em perfeita sincronia, como se estivessem competindo por uma medalha de ouro. Tyler olhou diretamente para Hannah, ergueu uma sobrancelha. Olha só, ela encontrou alguém. Que surpresa. Savannah sussurrou algo em seu ouvido, rindo. Hannah sentiu a raiva subir. Respire, Gabriel disse, voz calma. Ele quer te ver perder o controle. Não dê a ele essa satisfação. Fácil para você falar. Você não tem um ex-namorado idiota te olhando como se você fosse uma piada. Verdade, meu ex não é melhor do que aparecer. Intimidante. Prático. Eles continuaram dançando. Hannah começou a pegar o ritmo. Não perfeitamente, mas o suficiente para evitar desastres a cada 3 segundos. Gabriel a guiou com confiança natural, como se valsar fosse tão fácil quanto assinar cheques ou conduzir reuniões de diretoria. A mão dele em sua cintura era firme, quente, estável. Hannah percebeu com alguma surpresa que se sentia segura. 2 homens de terno, claramente investidores importantes. Relógios Rolex brilhantes, o tipo de postura que dizia que eles estavam acostumados a ser os mais ricos da sala, se aproximaram da pista de dança, caminhando em direção a Gabriel. Um dos seguranças apareceu do nada, discreto, eficiente, e bloqueou o caminho deles. Palavras foram trocadas em voz baixa. Os investidores recuaram, claramente desapontados. Hannah olhou para Gabriel. Ok, sério. Quem diabos é você? Já te disse. Gabriel Lawson.
Essa não é uma resposta. Você tem segurança bloqueando investidores. Pessoas literalmente se curvam quando você passa. Eu invisto em empresas, Gabriel disse casualmente, como se estivesse descrevendo um hobby de fim de semana. Principalmente tecnologia. Defina investir. Eu compro ações. Às vezes eu compro a empresa inteira. Depende do dia. Hannah quase tropeçou novamente. Você compra empresas inteiras, por diversão. Não é diversão, é trabalho. Trabalho, certo. Como comprar uma padaria é meu trabalho. Gabriel a girou, suave, controlado, e de repente eles estavam mais próximos do que antes. Ele olhou para ela, expressão curiosa. Seu ex, ele disse suavemente. O que exatamente ele fez? A pergunta pegou Hannah desprevenida. Ela não havia planejado responder. Ela não havia planejado abrir essa ferida na frente de um completo estranho. Tecnicamente, namorado falso, mas ainda um estranho. Mas as palavras saíram de qualquer maneira. Ele disse que eu não tinha ambição, que eu era pequena, que eu nunca faria nada importante. Pausa. Ele terminou comigo por mensagem de texto. 3 semanas depois, ele estava noivo dela. Hannah assentiu sutilmente em direção à savana, girando graciosamente nos braços de Tyler. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Então ele apertou a mão dela. Um pouco mais forte. Não o suficiente para doer, mas o suficiente para significar algo. Idiota, ele disse. Simples, direto, uma palavra. Mas carregava convicção absoluta. Hannah sentiu algo estranho em seu peito. Calor, alívio, algo perigosamente próximo da validação. Você nem me conhece, ela murmurou. Não preciso. Gabriel a girou novamente, movendo-se perfeitamente no ritmo da música. Qualquer um com olhos pode ver que você é inteligente, corajosa, resiliente. Hannah piscou, tentando processar. Você tirou isso de 5 minutos de conversa? Eu tirei isso do fato de que você atravessou uma sala cheia de pessoas intimidantes, agarrou o braço de um estranho total, cercado por segurança, e encenou um relacionamento falso na frente de 300 pessoas. Pausa. Isso não é falta de ambição. Isso é ousadia. Hannah não tinha palavras. Tyler e Savannah passaram perto deles naquele momento. Tyler deliberadamente diminuiu o passo, certificando-se de olhar para Hannah com aquele mesmo sorriso condescendente. Hannah, você está dançando. Que fofo. Eu não sabia que você tinha coordenação para isso. Antes que Hannah pudesse responder, provavelmente com algo sarcástico e inútil, Gabriel interveio. Ele olhou para Tyler com uma expressão neutra. Não hostil, não amigável, apenas indiferente. Como se Tyler fosse um inseto levemente irritante. Com licença, Gabriel disse, educado, mas firme. Você é? Tyler piscou, claramente ofendido. Tyler Morgan, Hannah e eu? Ah, Gabriel o interrompeu. O ex. Silêncio. Tyler ficou vermelho. Savannah apertou o braço dele, tentando puxá-lo. Gabriel continuou, ainda educado. Prazer em conhecê-lo. Se me der licença, estou dançando com minha namorada. E ele girou Hannah para longe, encerrando a conversa. Hannah o encarou, sem palavras. Você acabou de... Sim, isso era necessário. Hannah queria rir e chorar, e beijar este homem. Ok, talvez não essa última parte. Ainda não. Eles continuaram dançando. Tyler e Savannah foram embora, claramente irritados. Seu momento perfeito de dança completamente arruinado. Hannah olhou para Gabriel. Realmente olhou. Ele não era apenas rico. Ele não era apenas confiante. Ele era gentil, à sua maneira fria, controlada e intimidante. Obrigada, ela disse suavemente. Pelo quê? Por não me fazer sentir pequena. Gabriel sustentou o olhar dela. Você nunca foi pequena, Hannah.
Você apenas estava cercada por pessoas pequenas que a fizeram acreditar que era. E então, no meio da valsa, no meio do salão, algo dentro de Hannah começou a cicatrizar. Foi então que ela sentiu a costura lateral do vestido, cedendo, rasgando, não alto, mas definitivo. Hannah congelou. Não, ela sussurrou. Não, não, não. Gabriel notou imediatamente. O vestido? O vestido. Quanto tempo temos? Segundos. Talvez minutos se eu não respirar. E então, a pior coisa possível aconteceu. O vestido começou a ceder mais. Aquele exato momento na vida em que você percebe que seu vestido emprestado está prestes a desmoronar no meio de uma festa de gala com 300 pessoas assistindo. Hannah descobriu o tipo de experiência que redefine o significado de pior pesadelo. A costura lateral fez um som baixo. Rasgou. Que só ela e Gabriel ouviram. Mas em sua mente era tão alto quanto uma sirene. Não entre em pânico, Gabriel disse, sua voz calma, ainda dançando. Fácil para você falar. Você não está prestes a se tornar uma piada pública. Verdade, mas eu também não estou em pânico, porque você não será exposta. Gabriel parou de dançar. Suavemente, naturalmente, como se a música tivesse terminado, o que não havia acontecido. Então ele fez algo que Hannah não esperava. Ele a soltou. Tirou o blazer. O blazer, sob medida cinza escuro, que provavelmente custava mais do que seu salário anual. Possivelmente mais do que seu carro, que ela havia vendido 3 meses antes, mas ainda assim, e o colocou sobre os ombros dela. O gesto foi tão natural, tão suave, que parecia ensaiado, como se eles tivessem planejado com antecedência. Todo o salão notou. Sussurros se espalharam. Ele deu a ela seu blazer? Que romântico. Quem é ela? Gabriel abotoou o blazer nela. Lentamente, um botão de cada vez, olhando diretamente em seus olhos. Hannah congelou, incapaz de processar o que estava acontecendo. Ele ajustou a gola, alisou os ombros, certificou-se de que estava seguro. Pronto, ele disse suavemente, apenas para ela ouvir. Agora ninguém vê nada além de você. Hannah olhou para baixo. O blazer cobria a área problemática completamente. Estava justo nela, mas de alguma forma funcionou. Ela sentiu o tecido quente contra sua pele. Carregava o cheiro dele. Amadeirado. Caro. Definitivamente não comprado em uma drogaria. Se este blazer tem seguro, Hannah sussurrou, tentando aliviar a tensão. Por favor, me diga. Eu precisarei pagar em parcelas. Tipo, uma hipoteca de 30 anos. Gabriel riu. Não uma risada educada. Não uma respiração forçada. Uma risada de verdade. Baixa, curta, mas real. Fique com ele, ele disse, ainda sorrindo levemente. Fica melhor em você do que sempre ficou em mim. Hannah duvidou seriamente disso, mas ela não ia discutir enquanto o blazer a salvava da humilhação pública. O salão continuou a zumbir, metade impressionado, metade chocado. Tyler e Savannah estavam congelados no meio da pista de dança. Tyler com irritação mal disfarçada, Savannah com o rosto vermelho e o maxilar cerrado. Isso foi, Hannah começou, procurando palavras. Obrigada. De verdade, você não precisava. Eu precisei. Gabriel interrompeu. Você estava prestes a ter um problema. Eu resolvi. Simples. Nada desta noite é simples. Justo. Uma mulher mais velha se aproximou, perfeitamente arrumada, cabelos grisalhos, um vestido verde esmeralda e um colar de diamantes que provavelmente custava mais do que uma casa no subúrbio. Ela carregava uma aura de importância, como uma senadora aposentada ou uma CEO multinacional. Gabriel, querido, ela sorriu, abrindo os braços.
Há quanto tempo? Desde aquela reunião terrível em Boston, certo? Gabriel assentiu respeitosamente. Senadora Williams, é bom vê-la. Senadora, claro, porque nada esta noite poderia ser normal. Senadora Williams olhou para Hannah com genuína curiosidade aprovadora. E quem é essa charmosa companhia? Gabriel não hesitou por um segundo. Hannah, minha namorada. A palavra pairou no ar como uma bomba nuclear. Namorada, não amiga, não conhecida. Namorada. Hannah quase engasgou, conseguindo transformar isso em uma tosse educada. Senadora Williams praticamente se iluminou de alegria. Namorada. Gabriel Lawson tem namorada. Achei que nunca viveria para ver o dia. Surpresas acontecem, Gabriel disse completamente calmo. A senadora se virou para Hannah com um sorriso caloroso. Querida, você conseguiu o impossível. Este homem é casado com o trabalho há 10 anos. Como você o conquistou? Hannah abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Eu? Persistência? E charme questionável? A senadora riu encantada. Modéstia. Adoro. Ela se despediu ainda sorrindo e voltou para seu grupo de pessoas igualmente importantes e intimidantes. Assim que ela estava fora do alcance da voz, Hannah se virou para Gabriel, olhos arregalados. Namorada? Você não acha que foi um pouco demais? Gabriel encolheu os ombros calmamente. Você começou. Estou apenas seguindo o roteiro. Não havia roteiro. Eu agarrei seu braço em pânico existencial e agora estamos improvisando. Muito bem, na verdade. Hannah queria discutir. Ela queria apontar que isso estava saindo completamente do controle. Mas então ela percebeu que não queria que parasse. Ter alguém, especialmente alguém como Gabriel Lawson, protegendo-a, defendendo-a, acreditando nela, era estranho. Era bom. Era aterrorizante. Ótimo, Hannah murmurou, principalmente para si mesma. Agora sou a namorada falsa de um homem que provavelmente poderia me processar em 47 países diferentes. 52, tecnicamente. Processar, Gabriel corrigiu. Mas quem está contando? Ela o encarou boquiaberta. Você está brincando comigo? Talvez. Hannah não sabia se ria ou gritava. Ela escolheu rir. Eles ficaram ali por um momento, ela usando o blazer dele, ele sem ele, o que de alguma forma o fazia parecer ainda mais intimidante. Todo o salão ainda espiando-os. Um garçom passou com uma bandeja de aperitivos. Finalmente, Hannah murmurou, pegando um. Comida, prova de que esta noite é real, e não uma alucinação induzida pelo estresse. Gabriel pegou uma taça de vinho da bandeja. Você está indo bem, considerando. Considerando que minha vida está desmoronando em câmera lenta, considerando que você está improvisando um relacionamento falso na frente de algumas das pessoas mais poderosas da costa leste. Quando você coloca dessa forma, parece ainda pior. Hannah mordeu o canapé. Era salmão defumado com algo chique que ela não conseguia identificar. Este canapé provavelmente custa $15, ela disse com a boca meio cheia. Eu poderia comprar almoço para uma semana inteira com isso. Gabriel quase sorriu novamente. Você é refrescantemente prática. Você quer dizer pobre, pode dizer. Não, eu quero dizer genuína. Hannah parou de mastigar. O jeito que ele olhava para ela não era pena, não era condescendência, era curiosidade, interesse real, como se ela fosse um quebra-cabeça que ele queria resolver. Você trabalha com tecnologia, Gabriel disse. Não era uma pergunta. Sim, engenharia de software, aprendizado de máquina, especificamente. Algoritmos preditivos? Exatamente. Processamento de dados comportamentais, redes neurais profundas, análise. Hannah parou. Ela percebeu que estava falando muito rápido, muito animada, sobre algoritmos, em uma festa de gala.
para um bilionário que provavelmente tinha coisas melhores para fazer. Desculpe, ela disse corando. Eu meio que me empolgo quando falo sobre código. Gabriel não desviou o olhar. Continue, ele disse. E foi então que ela cometeu o erro fatal. Ela abriu a boca sobre algoritmos. Hannah Price tinha um problema. Quando ficava nervosa, falava demais. E quando falava sobre tecnologia, esquecia completamente onde estava, com quem estava e quais mentiras havia contado nos últimos 30 minutos. Alguém por perto fez um comentário sobre o aplicativo recém-lançado, SyncPulse Analytics, elogiando sua interface revolucionária e seu processamento ultra-rápido. Hannah, ainda vestindo o blazer de Gabriel, ainda processando o fato de que havia dançado uma valsa sem cair, ainda tentando entender como sua vida havia se transformado no roteiro de uma comédia romântica absurda, ouviu e reagiu instintivamente. O algoritmo tem um gargalo na função hash distribuída, ela disse casualmente, como se estivesse comentando sobre o tempo. Se eles não ajustarem a taxa de colisão no índice B3, ele vai travar quando a base ultrapassar 500 mil usuários simultâneos. Silêncio. Não o tipo de silêncio educado, do tipo, não entendi, mas vou fingir interesse. O outro tipo, o tipo, o que você acabou de dizer. Gabriel parou de beber seu vinho, lentamente se virou para ela. Como você sabe disso? Ah, não. O cérebro de Hannah entrou em modo de pânico total. Abortar missão. Ouvi algumas pessoas. Você sabe como o pessoal de TI adora falar sobre código. Em fóruns. E no Reddit. Muito Reddit. Gabriel não acreditou. Nem um pouco. Esse tipo de informação, ele disse, sua voz controlada, mas com uma intensidade que fez Hannah querer cavar um buraco e se esconder. Não está em fóruns, não está no Reddit, é uma documentação interna, nível de desenvolvedor sênior. Ele fez uma pausa. Ou criador original. Hannah abriu a boca. Fechou. Abriu novamente, como um peixe fora d'água. Sou muito boa no Google. Hannah, o jeito que ele disse o nome dela, não raivoso, não acusatório, apenas determinado, a fez perceber que Gabriel Lawson não era o tipo de homem que aceitava respostas evasivas. Ok, olhe, Hannah começou. Então Andrew Carter apareceu. Claro, porque o timing dela era sempre perfeito. Sr. Lawson, Andrew praticamente correu em direção a eles, mão estendida, sorriso de vendedor de carros usados. É uma honra tê-lo aqui. Espero que esteja impressionado com nosso trabalho. Gabriel olhou para a mão estendida de Andrew. Não a apertou. Apenas olhou. Andrew abaixou a mão, rindo nervosamente. Seu trabalho? Gabriel repetiu, tom neutro. Bem, as equipes, claro. Andrew gesticulou vagamente. Mas a visão central, a arquitetura estratégica, essa foi minha. Gabriel interrompeu, sutilmente apontando para Hannah com sua taça de vinho. E ela? Qual foi o papel dela? Andrew olhou para Hannah pela primeira vez, rápido, apenas uma verificação de status. Então, desviou o olhar como se ela fizesse parte da mobília. Ah, Hannah, ele riu, condescendente. Suporte administrativo, organização de arquivos, documentação, essas coisas. Muito importante para manter tudo organizado. Suporte administrativo. Hannah sentiu o sangue ferver. Seus punhos cerraram dentro das mangas oversize do blazer de Gabriel. Mas antes que ela pudesse falar, antes que ela pudesse gritar, expor, explodir, Gabriel falou. Sua voz era perigosamente calma. A calma antes da tempestade. Interessante, porque ela acabou de descrever um problema estrutural específico no código que nem minha equipe de auditoria técnica identificou ainda. Andrew congelou. O sorriso falso ainda estava lá,
mas seus olhos entraram em modo de pânico total. Bem, você sabe como é. A informação circula. Desenvolvedores conversam entre si e... Circula, Gabriel repetiu. A palavra pingava puro sarcasmo. Informações sobre vulnerabilidades críticas na arquitetura do código simplesmente circulam. Andrew começou a suar, visivelmente. Eu posso explicar. Por favor. Gabriel gesticulou para ele continuar. Esperou. Andrew abriu a boca, fechou-a, olhou para Hannah com algo entre raiva e desespero. Então murmurou. Preciso verificar algo com a equipe. Com licença. E correu, literalmente correu. Atravessou o salão como um homem fugindo de um processo. Hannah ficou parada, tremendo ligeiramente. Gabriel se virou para ela. Olhar firme, analítico. Vamos conversar, ele disse. Não era um pedido, era uma afirmação. Gabriel a levou para uma varanda particular, um espaço pequeno e tranquilo, com vista para as luzes da cidade. Ele fechou a porta de vidro atrás deles, cortando o barulho do salão de festas. Silêncio. Hannah olhou para a cidade, evitando os olhos dele. Você vai me perguntar, ela disse suavemente. Sim. E se eu não quiser responder? Você vai responder de qualquer maneira, porque mentir não é sua força. Hannah riu, um som amargo e cansado. Você me conhece há umas 2 horas, e nessas 2 horas você mentiu 4 vezes, todas elas ruins. Ele fez uma pausa, exceto a primeira. Hannah se virou para ele. A primeira, quando você me puxou e fingimos que éramos um casal. Gabriel inclinou a cabeça. Essa você vendeu bem, porque não era inteiramente uma mentira. Era completamente uma mentira. Não, você realmente precisava de ajuda. Você realmente estava desesperada. Isso era verdade. Ele deu um passo mais perto. Mas agora, você acabou de falar sobre o código com o tipo de precisão que só o criador original teria. Andrew praticamente admitiu que não faz ideia do que está falando. E você? Ele a estudou. Você está protegendo alguém ou escondendo algo? Hannah sentiu seus olhos queimarem. Não estou protegendo ninguém. Então você está escondendo algo. Silêncio. Hannah respirou fundo. O blazer dele ainda estava em seus ombros, quente, cheirando a ele. Eu construí o primeiro algoritmo, ela finalmente disse. 1 ano atrás. Análise de dados comportamentais. Andrew viu meu protótipo, disse que ia revisar e o apresentou como dele na reunião de diretoria. Gabriel não pareceu surpreso. Ele apenas assentiu, processando. Você denunciou? Eu tentei. Ele me fez parecer instável, disse que eu estava confusa sobre hierarquia e emocionalmente desequilibrada. O RH acreditou nele. Hannah deu uma risada amarga. Eles me rebaixaram, do 3º andar para o porão, de engenheira sênior para especialista em suporte técnico. Corte de 30 no salário. E você ficou. Porque eu preciso do dinheiro. Minha mãe está doente. O tratamento custa mais do que tudo. Não posso me dar ao luxo de ficar desempregada. Gabriel ficou em silêncio, absorvendo tudo. Mas não foi só uma vez. Hannah continuou, sua voz tremendo. No porão, continuei trabalhando. Construí um segundo algoritmo. Melhor, mais avançado. Sync Pulse. Aprendizado de máquina com redes neurais profundas. Reduz o tempo de processamento em 67%. Ela se virou para a cidade, enxugando os olhos rapidamente. E há 3 dias, assisti Andrew apresentá-lo na reunião geral da empresa. Meu algoritmo, minhas palavras, meus gráficos. Ele até usou a mesma piada que escrevi no slide 7. Pausa. E hoje aqui, ele levou todo o crédito de novo, na frente dos investidores, na sua frente. Silêncio. Então Gabriel disse, sua voz baixa e perigosa. Ele não vai sair impune disso. Hannah se virou. O quê? Andrew Carter. Ele não vai sair impune.
Gabriel, você não precisa. Eu invisto em empresas de tecnologia. Eu reviso códigos. Eu detecto fraudes. Ele olhou para ela com intensidade absoluta. E acabei de encontrar uma. Hannah estava sem palavras. Mas primeiro, Gabriel continuou, preciso saber, você tem provas? Provas? E-mails, rascunhos, protótipos originais com data e hora. Hannah pensou, tenho backups no meu laptop pessoal, todos com carimbo de data, hora. Gabriel sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de um predador que acabara de avistar uma presa. Bom, Hannah tinha duas escolhas, dizer a verdade ou fugir. Mas com Gabriel Lawson, fugir nunca foi uma opção real. Na segunda-feira de manhã, Hannah aprendeu que viralizar era muito menos divertido do que os influenciadores faziam parecer. Ela chegou ao escritório às 8h47, 3 minutos atrasada, porque passou 13 minutos procurando uma camisa sem mancha de café e imediatamente percebeu que algo estava errado. Muito errado. 3 pessoas pararam de conversar enquanto ela caminhava pelo corredor. 2 recepcionistas a encararam, sussurraram, e uma mostrou à outra algo em seu telefone. Maya veio correndo, literalmente correndo, e puxou Hannah para o canto mais próximo. Você viralizou, Maya sussurrou, olhos arregalados. O quê? Maya empurrou o telefone no rosto de Hannah. A tela mostrava uma foto de Hannah vestindo o blazer de Gabriel, os dois de pé na pista de dança, ele olhando para ela com uma expressão que parecia protetora. Interessada? A iluminação era perfeita. Parecia uma capa de revista de celebridades. Abaixo da foto, 17 mensagens no grupo oficial de fofocas. Hannah as leu, seu horror crescendo a cada linha. Gente, quem é Hannah Price? Ela trabalha por aqui? Como? Esse é Gabriel Lawson, o bilionário Gabriel Lawson. Ela é tipo uma herdeira secreta? Ou uma espiã corporativa? Ou os dois? Ah, não, Hannah gemeu. Ah, não. Ah, sim, Maya corrigiu, empolgada demais para a situação. Você é famosa, tipo Cinderela, mas edição corporativa, com menos fadas e mais gente invejosa. Isso é um desastre. Ou uma oportunidade. Depende de como você vê. Antes que Hannah pudesse responder, provavelmente com algo pessimista e realista, a secretária de Andrew, Jennifer, 50 anos, cabelo permanentado, sempre parecendo que estava mastigando um limão, apareceu. Hannah Price. Ela disse o nome como se fosse proibido. Sr. Carter quer vê-la. Agora. Maya fez uma cara de boa sorte. Você vai precisar. E desapareceu estrategicamente. Hannah subiu para o 3º andar, território proibido desde seu rebaixamento, e bateu na porta do escritório de Andrew. Entre. Andrew estava atrás da mesa, o rosto vermelho, uma veia em sua testa pulsando visivelmente. Seu telefone estava na mesa, a tela mostrando a mesma foto que Maya havia mostrado. Sente-se, ele disse. Não era um pedido. Hannah sentou. Você, Andrew começou, sua voz tremendo de raiva contida. Vai destruir minha reputação. Hannah piscou. Eu? Como? Você se esgueirou em um evento corporativo sem convite, usando credenciais falsas, tecnicamente emprestadas, e fingiu ser a namorada de Gabriel Lawson. Andrew praticamente cuspiu o nome. Você faz ideia de quem ele é? Vagamente? Bilionário, investe em coisas, tem segurança intimidadora. Andrew bateu o punho na mesa. Hannah pulou. Ele estava considerando comprar uma participação nesta empresa e agora ele vai pensar que contratamos fraudes. Tecnicamente, eu trabalho aqui, então não sou... Você é uma assistente administrativa, Andrew gritou. Você organiza arquivos. Você não pertence a eventos de gala. Você não pertence à mesma cidade que pessoas como Gabriel Lawson.
Algo dentro de Hannah estalou. Não o tipo de colapso choroso, o tipo chega. Na verdade, Andrew, ela disse, calma, mas com aço na voz. É nosso evento agora. Obrigado por perguntar. Andrew congelou. O quê? Gabriel me convidou pessoalmente. Então, tecnicamente, eu tinha mais direito de estar lá do que você. Você está mentindo. Estou? Hannah se levantou. Ou você está apenas bravo porque pela primeira vez em 1 ano alguém me viu como mais do que a mobília do porão? Fique no seu lugar. Meu lugar? Hannah riu, um som amargo e cansado. Você quer dizer o porão? Onde você me jogou depois de roubar meu trabalho e me fazer parecer louca quando tentei denunciá-lo? Andrew empalideceu. Eu não fiz. 2 vezes, Andrew. Você roubou meu trabalho 2 vezes e agora está bravo porque fui a uma festa? Porque alguém finalmente me viu? Você está demitida. As palavras caíram como uma sentença. Hannah sentiu pânico, agudo e rápido. Ela precisava daquele emprego. Ela precisava dele para o tratamento, as contas. Mas então ela se lembrou Gabriel. Gabriel dizendo que ele não sairia impune. Gabriel pedindo provas. Gabriel, possivelmente do lado dela? Era um blefe total, arriscado, potencialmente suicida. Mas ela estava cansada. Tente, Hannah disse, sua voz surpreendentemente firme. Tenho certeza que o Sr. Lawson adoraria saber que você demitiu a namorada dele sem justa causa. Silêncio mortal. Andrew abriu a boca, fechou-a, abriu-a novamente. Você? Vocês dois. Vocês estão namorando? Sim. Surpresa. Hannah pegou sua bolsa. A propósito, ele mencionou algo sobre avaliar fraudes corporativas. Estranho, não é? E ela saiu, bateu a porta, deixou Andrew congelado, arregalado, visivelmente em pânico. Hannah desceu as escadas. Ela não confiava no elevador, alcançou o corredor do 1º andar e encostou-se na parede, tremendo. Acabei de ameaçar meu chefe, usando um relacionamento falso com um bilionário que conheci ontem. Seu telefone tocou. Número desconhecido. Hannah atendeu, a mão tremendo. Alô? Uma voz masculina, formal e profissional. Senhorita Price, meu nome é James, motorista do Sr. Lawson. Um veículo a buscará na entrada principal em 10 minutos. O Sr. Lawson gostaria de falar com você. Hannah encarou o telefone como se ele tivesse criado tentáculos. Eu? Agora? Tipo, agora mesmo? Sim, senhorita. 10 minutos. Ele desligou. Hannah guardou o telefone, ainda tremendo. Maya apareceu do nada. Ela era boa nisso. O que aconteceu? Por que você está tão pálida? Andrew te demitiu? Quase. Eu blefei, usei Gabriel como escudo e agora Gabriel está me chamando. Os olhos de Maya se arregalaram. Tipo, Cinderela sendo buscada pela carruagem? Ou tipo uma fraude sendo buscada para interrogatório policial? Otimismo, Han. Tente. Não consigo. Meu otimismo está preso no porão há 6 meses. Maya ajeitou o cabelo de Hannah, alisou a mancha de café em sua blusa. Não ajudou e a empurrou para a porta. Vá. Se for cadeia, eu visito. Se for romance, quero cada detalhe. E se for os dois, então é um original de streaming. Hannah saiu pela porta principal. Um Mercedes preto, brilhante, intimidante, provavelmente valendo mais do que toda a sua dívida de empréstimo estudantil, estava estacionado na frente. Um homem de terno, James, presumivelmente, abriu a porta traseira. Hannah olhou para o carro, para o prédio atrás dela, para o futuro incerto à frente. O carro preto esperou, e Hannah não sabia se estava sendo resgatada ou sequestrada. A torre de vidro e aço no distrito financeiro tinha o tipo de segurança que fazia os aeroportos parecerem relaxados.
Hannah passou por 3 postos de controle, detector de metais, scanner de retina, sério, e um guarda que a olhou como se ela fosse uma ameaça à segurança nacional, antes de finalmente entrar no elevador particular que ia direto para o 402º andar. Hannah morava em um apartamento de um quarto no térreo que cheirava a mofo e tinha um vizinho que tocava bateria às 2 da manhã. Gabriel Lawson tinha um escritório no céu. As portas do elevador se abriram diretamente para um lobby minimalista, mármore branco, móveis modernos e uma recepcionista loira impecável que a olhou com curiosidade mal disfarçada. Senhorita Price, a recepcionista sorriu profissionalmente. O Sr. Lawson está esperando você por aqui. Hannah a seguiu, tentando não parecer completamente fora do lugar e falhando miseravelmente. A recepcionista abriu um par de portas duplas de vidro. O escritório de Gabriel era intimidante, minimalista, limpo, uma parede inteira de vidro com uma vista panorâmica da cidade, uma enorme mesa de madeira escura, 2 sofás de couro preto, sem fotos pessoais, sem decoração desnecessária, apenas poder concentrado em forma arquitetônica. Gabriel estava de costas para ela ao telefone, falando em mandarim. Hannah congelou. Claro que ele fala mandarim. Ele provavelmente fala 17 idiomas enquanto resolve um cubo mágico e fecha negócios corporativos. Ele notou Hannah, fez um sinal para ela esperar e encerrou a ligação com uma frase curta e decisiva. Ele se virou. Sente-se. Não era um pedido. Era uma ordem. Hannah sentou no sofá de couro, que provavelmente custava mais do que seu rim no mercado negro. Gabriel sentou-se em frente a ela, cruzou as pernas, a estudou com aquele foco preciso e cirúrgico que fez Hannah se sentir como um espécime de laboratório. Você sabe que criou algo que vale bilhões, certo? Hannah riu, um som nervoso e agudo como uma buzina de bicicleta quebrada. Bilhões? Com esse cabelo? Ela apontou para seu coque bagunçado. Acho que você pegou a Hannah errada. Existem pelo menos 5 na empresa. Gabriel não riu. Minha equipe de auditoria técnica trabalhou a noite toda. Eles examinaram cada linha do código SyncPulse. Hannah sentiu seu estômago afundar. E? É seu, inequivocamente. Silêncio. Cada linha de código carrega suas impressões digitais. Gabriel continuou, sua voz neutra, mas firme. Lógica única, comentários internos sarcásticos. Um deles literalmente diz: se isso que